Olá pessoal, bom dia. Nesse vídeo vamos falar sobre razões entre grandezas de mesma natureza e sobre escalas. Vamos começar sobre as razões entre grandezas de mesma natureza. Nessas razões, as unidades são iguais, porque se são da mesma natureza, a gente pode colocar em unidades iguais. Comprimento por comprimento, pode ser metro para metro. Massa para massa, quilograma para quilograma, por exemplo. Então, se a gente pode colocar em unidades iguais, quando a gente faz a razão, logo a razão será adimensional. O que é ser adimensional? Não tem dimensão, não tem unidade. Vou dar um exemplo para vocês. Um terreno tem 750 metros quadrados de área total e 500 metros quadrados de área construída. Qual é a razão entre a área construída e a área livre? Vamos lá, pessoal, para o nosso exemplo. Diz que a área total é de 750 metros quadrados e que a área construída é de 500 metros quadrados. E está pedindo a razão entre a área construída e a área livre. Cuidado, não tenho a área livre ainda. Mas eu sei que a área livre vai ser a subtração aqui, né? Tudo que não é construído. 750 menos 500 dá 250 metros quadrados. Então, a área construída é de 500 metros quadrados. E a área livre de 250 metros quadrados. Olha o que eu falei sobre a unidade. Se a unidade é igual, eu posso cortar a unidade. A razão vai ser adimensional. E aí a gente simplifica o restante. Ó. Corto o zero, vai ficar 50 por 25. 50 está para 25. Simplificando mais ainda, que eu posso dividir 50 por 25, 2 está para 1 ou simplesmente 2. Então, a razão entre a área construída e a área livre é de 2. 2 sem unidade, porque a unidade foi cortada aqui. Eu estava fazendo razão entre metro quadrado e metro quadrado, a unidade vai sumir. Toda vez que a gente fizer razão entre grandezas de mesma natureza, essa razão vai ser adimensional. E agora vamos falar sobre escala. Escala é uma razão entre medidas de mesma natureza, entre grandezas de mesma natureza. E falando especificamente de escala, é uma razão entre comprimentos. Então, o que é escala? É a razão entre a medida do comprimento que está na representação gráfica reduzida. Que representação gráfica reduzida pode ser essa? Mapa, planta baixa de arquitetura, maquetes, miniaturas, tá? E é a razão entre essa medida e a medida correspondente do comprimento real, expressos na mesma unidade de medida, porque aí a escala vai ser adimensional. Eu coloquei aqui a forma geral de escala. Eu gosto de usar a fração para fazer os cálculos, mas normalmente é apresentado nos mapas, nas maquetes, a forma com a divisão. Você tá mais simples de escrever, né? Então, o que é o D minúsculo e o D maiúsculo? D minúsculo vai ser a medida no mapa, na maquete. Vou colocar aqui é o reduzido. Por isso que eu gosto de usar a letra minúscula. É a medida reduzida, da representação reduzida. Seja ela um mapa, a maquete ou a planta baixa. E o que é o D maiúsculo, que eu gosto de chamar de Dzão? O Dzão aqui é o real. É a medida maior, é a medida da sua realidade, tá bom? É a medida da sua realidade, então é a medida real que você tem. Lembra que as duas na escala estão na mesma unidade de medida, tá bom, gente?
Primeiro exemplo. Determine a escala da planta de um terreno na qual o comprimento de medida 100 metros foi representado por um segmento de medida de 5 centímetros. Vamos lá, gente. Eu tenho, no primeiro exemplo, o comprimento real, que é o D maiúsculo, 100 metros, e o comprimento na planta, que é o D minúsculo, 5 centímetros. Se eu quero escala, vai ser Dzinho sobre Dzão, né? Só que eu não posso usar como está sendo dado aqui, centímetro e metro. Eu tenho que usar na mesma unidade de medida. Então, quando eu quero passar metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Então, isso vai ser, só botar mais 2 zeros aqui, 10.000 centímetros. E será esse valor que eu vou colocar na minha razão. Dzinho, 5, está para 10.000. Como eu tenho que simplificar isso, simplificando por 5, a escala vai ser 1 para 10 dividido por 5 é 2, então 1 para 2.000. Essa é a escala dessa planta baixa. Ela também pode ser representada, se quiser, 1 para 2.000, tá? Segundo exemplo. Em um mapa de escala 1 para 200, a distância entre dois pontos é de 8,5 centímetros. Qual a distância real em metro entre esses dois pontos? Vamos lá, gente. A escala é de 1 para 200 e a distância no mapa 8,5 centímetros. Então, vamos fazer a proporção aqui. 1 para 200, assim como não era mapa sobre a realidade, ele te deu a distância do mapa, então ela tem que ficar no numerador. 8,5 para x, que é o que você quer. Cruzando, x vezes 1, x. 200 vezes 8,5, 2 vezes 8,5 dá 17. 17 mais 2 zeros. 17 mais 2 zeros dá 1.700. 1.700 centímetros, porque a unidade do mapa era em centímetros e a escala, as duas estão na mesma unidade. O detalhe é que pediu a distância em metro. Então, passando isso para metro, são 17 metros. Então, a distância real é de 17 metros. Beleza, pessoal?